Olá, retomando os nossos estudos sobre o livro O Passe como Cura Magnética, temos então, ainda no resumo da primeira parte, o que se doa, o estudo do capítulo 5, onde temos o tema Água, excelente condutora de fluidos, onde diz o seguinte: quase 2/3 do corpo humano é formado de água e o cérebro humano tem cerca de 80% do seu peso constituído também por água. Cada um de nós já foi um feto que se formou totalmente submerso em um mundo de água. É importante relembrar essas características no estudo da cura espiritual. E aí nós temos esse quadro onde mostra as porcentagens de água em nossas partes do corpo, né? O sangue contém 81%, a pele 64% de água, os músculos 75%, os ossos 22%, o cérebro humano 75% de água, olha o coração. E os pulmões 86%. O fígado, então, nem se fala, né? Os rins. Então, já deu para perceber a importância de estarmos bem hidratados. E o que isso tem a ver no processo da cura espiritual? Veremos a seguir. No futuro, há esperanças de que o homem copie os serviços de Nosso Lar. Aqui é um diálogo que existe no livro O Nosso Lar, onde a espiritualidade conversa a respeito do tratamento da água no formato em que eles lidam com esse fluido no mundo espiritual. Eles dizem o seguinte: compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Olha que assunto interessante, né? A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, levando-lhes a casa material, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Olha quanta coisa a água pode fazer por nós, né? Na obra Mensagem da Água, do físico japonês Masaru Emoto, ele nos traz os resultados de suas pesquisas feitas. Durante 8 anos consecutivos, ele recolheu amostras de água em várias partes do mundo, procurando detectar suas características e os elementos que a influenciam. Basicamente, a pesquisa constitui-se na colheita da amostra de água, depois em levá-la a um ponto de congelamento e ao observá-la logo depois em um microscópio de campo escuro. Vejamos os resultados dessa pesquisa. Nas experiências do Dr. Emoto, a água foi submetida à ação de pensamentos, palavras e atos. E a conclusão a que chegou foi idêntica à revelação descrita por Lísias, lá no livro O Nosso Lar. A água é uma excelente condutora de pensamentos, palavras e atos. Por exemplo, quando dirigia palavras ou pensamentos positivos à água, tais como muito obrigado ou amor, ou a submetia a uma música suave, o Dr. Emoto constatava no exame microscópio de campo escuro a presença de cristais muito bonitos, bem estruturados, os que foram chamados por ele mais tarde de clusters. Então temos aí palavras positivas, olha o formato em que esses clusters ou cristais tomavam. E no entanto, quando havia palavras negativas, essa mesma amostra de água, os cristais que se formavam dentro dela tinham outra forma, né? Bem disforme, vamos dizer assim. Essas são as imagens das fotografias que ele retirou da água. Se fosse feito o contrário, quer dizer, se dirigisse a um jarro de água pensamentos ou palavras más ou negativas, tais como eu vou te matar, ou o nome de algum outro personagem histórico reconhecidamente mau, depois do congelamento dessa água, os cristais não se formavam e o aspecto era bem feio ao microscópio. No livro do Dr. Emoto, é fartamente ilustrado com fotos que mostram os resultados das pesquisas. André Luiz,
antecipou em cerca de 60 anos o que esses estudos científicos estão demonstrando atualmente. E aí nós temos as fotografias, né, da água antes da prece, a água aonde na garrafa tinha um rótulo com o nome Hitler. Temos aí também a água de um rio poluído. Aí nós temos a água depois da prece. Olha só a foto de um cristal de água em um rio cristalino em Hokkaido, no Japão, e palavras de amor. Olha só a diferença que esses cristais, da configuração desses cristais. É incrível isso, não é? Tendo em vista então a percentagem de água que entra na constituição do nosso organismo, pode-se avaliar melhor agora o quanto que os fluidos que o atingem podem beneficiá-lo ou prejudicá-lo. Por isso mesmo, essas pesquisas vêm reforçar e incentivar um hábito nas casas espíritas, que é fornecer água fluidificada ou energizada aos usuários do passe. Normalmente os doentes fluidificam as garrafas de água no centro espírita ou em um ambiente de preces e de passes e a utilizam durante a semana como parte do tratamento. Ambos, a água magnetizada e passes, constituem-se na chamada fluidoterapia, que inúmeros benefícios mensuráveis ou não tem trazido às comunidades do nosso país. Durante o tratamento espiritual, devemos sempre lembrar ao beneficiário o valor da água fluidificada e estimular também o seu uso, não esquecendo que, se aqueles cristais de água puderam chegar àqueles formatos com bons ou maus pensamentos, imagine então o que não acontece com o nosso corpo, uma vez que, na sua grande maioria, ele é constituído também por água. Então imagine que você alimenta pensamentos negativos ou positivos. Imagine no que seu corpo pode se transformar durante um estado ou durante o outro estado. É de se pensar, não é? Muito mais. É de tomar muito cuidado com aquilo que se pensa. Para concluirmos, então, temos uma breve nota sobre uma outra técnica no passe que é chamado de sopro curador. O que significa isso? Bom, o sopro ele é empregado comumente no mundo espiritual como instrumento de cura entre os encarnados, porém ainda causa estranheza e é muito pouco utilizado. Se é certo que podemos transmitir pelas mãos as energias radiantes, não é menos verdadeiro que isso possa ser feito pela boca, um dos orifícios naturais do corpo humano, por onde essas energias transitam livremente. Em livros conceituados de pesquisa sobre materialização, é possível ver dezenas de fotos mostrando a saída de ectoplasma de forma abundante pela boca e pelos ouvidos dos médiuns. É natural, portanto, que o sopro contenha esse elemento fundamental na realização da cura espiritual. No entanto, o livro encerra essa primeira parte sem nos dar maiores detalhes a respeito do sopro curador. No entanto, outras obras espíritas poderão falar sobre o mesmo. Encerramos aqui então o fim do resumo da primeira parte do livro O Passe como Cura Magnética. Esse resumo foi produzido por Matusalém Guimarães Leal, com a finalidade de contribuir para o estudo do passe espírita. O livro, volto a repetir, é da doutora Marlene Nobre. Todos os direitos do livro são da sua autora.